Janani Saradan Devin Ramakrishna Jagadguru Pada Padme Dayosritan Pranamami Muhu. Ter-me refugiado aos pés de lótus de Sri Sarada Devi, a Mãe Divina, e de Sri Ramakrishna, o Guru do mundo, eu me prostro diante deles repetidas e repetidas vezes. Meus queridos amigos, que alegria! Estamos aqui mais uma vez reunidos para a leitura, contemplação do Sri Sri Ramakrishna Katarita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, registro, né, daquela coleta maravilhosa feita por Mahendranath Gupta entre os anos de 1882 e 1886, nas suas reuniões com Sri Ramakrishna, em que ele pôde ouvir da boca de Thakur essas palavras que podem nos fazer alcançar o desejo, o anseio de ter amor por Deus. E este anseio é tudo. Então damos continuidade aqui àquela conversa tão nectária de Sri Ramakrishna com Vijay, não é? Terminávamos aqui o último capítulo e estávamos desenvolvendo a questão da visão de Deus e continuamos nesse assunto, não é? E aqui Vijay vai perguntar a Thakur: como alguém pode ver Deus? O subtítulo dessa sessão é: a visão de Deus não é possível sem a sua graça. Ainda estamos no 7º capítulo, não é? Da seção 4 do primeiro volume. Então Vijay pergunta: como alguém pode ver Deus? Sri Ramakrishna responde: não até que a mente esteja purificada. Apegada à luxúria e à ganância, a mente permanece suja, ela permanece coberta de sujeira. Se uma agulha estiver coberta de lama, um ímã não poderá atraí-la, mas quando a lama e a sujeira são lavadas, o ímã atrai. Você pode lavar sujeira da mente com lágrimas dos olhos. Se você chorar com lágrimas de arrependimento, clamando: ó Senhor, nunca mais farei tal coisa, então essa sujeira é lavada e o ímã de Deus pode atrair a agulha da mente. Você então entra em Samadhi e tem a visão de Deus. Bom, já começa assim com algo de tamanha importância, né? De tão grande significado, sobretudo para nossas vidas, almas atadas e caídas, não é? Esse é importante considerar, né? Para receber esse ensinamento como uma utilidade, primeiro a gente precisa entender que nós não somos Deus. Nós somos da essência de Deus, mas nós não somos esse, porque nós somos cheios de limitações, cheios de problemas, cheios de ignorância, né? Cheios de dúvidas. Então, a gente precisa contemplar essas informações como um auxílio para nós, necessitados de auxílio. Se você acha que você simplesmente pensa, eu sou aquilo, tá tudo resolvido, segue sua vida, essas palavras de Sri Ramakrishna, essas perguntas de Vijay, vão fazer pouco sentido para você. Você é tão poderoso, você é tão grandioso, não é? Então, esse é o primeiro ponto importante. Como alguém pode ver Deus? Pergunta fundamental. Deus existe, ele precisa ser visto. Não é verdade? Tudo que existe é conhecido. Tudo que existe é conhecido. Mesmo que você possa pensar assim, eu não posso ver tais coisas, eu não posso ver o ar, por exemplo. Alguém pode dizer isso, né? Mas você experimenta o ar. Então o caso é que Deus precisa ser conhecido. Como alguém pode ver Deus? Sri Ramakrishna então responde que a mente precisa ser purificada. Veja, Sri Ramakrishna está falando de uma ação que precisamos realizar para que a mente seja purificada. Então não é simplesmente você ficar parado onde você está. Você precisa fazer alguma coisa. Não é? Então diz Sri Ramakrishna, quando a mente é apegada à luxúria e à ganância, ela permanece suja. Então você não pode ver Deus nesse espelho sujo, não é? Ele usa um outro exemplo aqui. Ele dá o exemplo da agulha
que quando está encoberta de lama, ela não é captada pelo ímã. Veja que interessante. A agulha, a propriedade do seu corpo, é naturalmente atraída por ímã. Só que ela está encoberta por uma camada, por uma crosta de uma natureza que não é atraída pelo ímã. Olha que interessante. A agulha não deixou de ser agulha, mas ela está suja. E por isso que acontece, ela não é atraída para o ímã. O ímã aqui é Deus. Veja, embora o ímã não tenha deixado de ser ímã e a agulha não tenha deixado de ser agulha, existe algo que impede que as propriedades de ambos manifestem-se completamente. Veja que incrível. E é por isso que no ensino de Sri Ramakrishna, esta lama Maya só pode ser a energia de Deus, porque Deus não pode ser superado por algo, ok? E é por isso que Sri Ramakrishna desenvolve a ideia da lila, do jogo. Porque veja, se não fosse assim, nós teríamos dois deuses aqui. Teríamos o ímã e teríamos a lama como Deus. Sri Ramakrishna dá a ideia do casal divino, o pai e a mãe. A lama, o que encobre a agulha, é a energia, a Shakti de Deus. Por quê? Para que esse jogo aconteça, para que o mundo aconteça. Então, se você lava a agulha dessa lama, o ímã volta a atrair a agulha. Não é? Aí ele diz, o importante aqui é, você quer se unir ao ímã, você, agulha, quer se unir ao ímã, você quer ver Deus. Como é que faz para tirar essa lama? Sri Ramakrishna nos diz. Ele diz que você lava essa lama, essa sujeira da mente, com lágrimas dos olhos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vocês lembram dessa bem-aventurança do Evangelho? Capítulo 5 de Mateus, o início do Sermão na Montanha, a segunda das bem-aventuranças é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O que significa esse chorar aqui? Sri Ramakrishna já falou sobre isso. O anseio é tudo. Desejo por Deus é tudo. E aqui, Sri Ramakrishna está dizendo, se você chorar com lágrimas de arrependimento, clamando, ó Senhor, nunca mais farei tal coisa, então essa sujeira é lavada e o ímã de Deus pode atrair a agulha da mente. Veja, nós sujamos a nossa mente com luxúria e ganância, mas nós estamos verdadeiramente desejosos de ter contato com Deus. Não estamos falando aqui com o nosso professor no colégio, que nós esquecemos o trabalho, falando com nossos pais, que nós não lavamos o banheiro, com o nosso patrão, que nós chegamos atrasados, estamos dando desculpas para esses. Não, nós estamos realmente sentidos, realmente sofridos, realmente saudosos, porque nós queremos estar com Deus. Então as nossas lágrimas são lágrimas de arrependimento, de toda essa camada de coisas que nos impedem de ter contato com Deus. E aí diz Thakur, não é? Então, quando há essas lágrimas e esse clamor a Deus, veja, é um clamor a Deus, ok? Você está clamando a Deus. Você não está falando com você mesmo, a minha natureza, eu mesmo estou... Não. Você está clamando ao Senhor. Senhor, nunca mais eu farei tal coisa. Não é? A sujeira é lavada e o ímã de Deus pode atrair a agulha da mente. Você então entra em Samadhi e tem a visão de Deus. Você purifica sua mente pelo arrependimento e anseio profundo por Ele. Purificando a sua mente, você o vê. Veja, não tem como você encaixar aqui as ideias secas e ateístas da não-dualidade, ateísta e seca. Não tem como você colocar aqui. No ensino de Sri Ramakrishna, não. Sri Ramakrishna não está ensinando isso. Se você tem atração por esse caminho, ótimo. Não é o caminho de Sri Ramakrishna. Ah, mas Sri Ramakrishna é muito amplo, ele é muito vasto, ele abrange, ele abarca, ele reúne. Verdade. Tudo dentro de uma dimensão teísta. Abarca tudo dentro de uma dimensão teísta. Mesmo uma não-dualidade na qual Deus, como um ente, existe.
e você é parte dele. É apenas esse tipo de não dualidade que existe no ensinamento de Sri Ramakrishna. Não existe outro, na qual Deus em algum momento vai desaparecer quando você alcançar o verdadeiro conhecimento. Não existe este no entendimento de Sri Ramakrishna. Você pode ser vedado da visão de Deus como pessoa se um certo tipo de conhecimento seco for impregnado em você. E aí você fica no meio do caminho. Você alcança o conhecimento de Deus com forma e sem forma através do progresso para o estado além de Jnani, para o estado além de Jnana, para o estado além de discernimento, para o estado de Vijnani, de Vijnana, aquele que conhece. Este é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Às vezes encoberto por uma camada de interesse de se pregar a doutrina de Sri Shankara. Ok? Muito bem. Continua Thakur. Mas mesmo que você tente 1000 vezes, nada é alcançado sem a graça de Deus. Sem sua graça, você não pode vê-lo. Veja, você pode fazer um esforço para purificar sua mente. Discriminação, ascese, não isso, não isso, os processos. Você leu todos os livros do Shankara, você leu todos os livros do conhecimento crítico, analítico, arguto do Advaita Vedanta. Você praticou as asanas do yoga, você praticou todos os caminhos ascéticos, você faz o controle da respiração, a limpeza dos seus órgãos, alimentação vegetariana, completa compreensão do sânscrito para repetir perfeitamente o mantra. Sem a graça de Deus, tudo isso é nada. Sem a graça de Deus, é uma vontade, é uma guna, é uma qualidade, o desejo de Deus fazer algo por pura e simples vontade dele, sem nenhuma causa. Ele te dá uma graça. Isso é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Como você vai engaiolar isso na perspectiva do Advaita Vedanta? Não há como. Sri Ramakrishna está falando do amor a Deus e de Deus que age com gunas ilimitadas. Ensinamento que tenta transformar Sri Ramakrishna numa espécie de atenuação da secura do Advaita, obscurece e encobre a graça de Sri Ramakrishna para nós, almas caídas, que precisamos desta descida de Deus nesse tempo. Porque de tempos em tempos o Senhor, apenas e tão somente pela sua vontade, vem a este mundo para nos ajudar. Ok? Muito bem. Mas mesmo que você tente 1000 vezes, nada é alcançado sem a graça de Deus. Sem a sua graça, você não pode vê-lo. É fácil ganhar sua graça? Pergunta Thakur. Você tem que se livrar completamente do seu ego. Quando você tem a sensação de que é o agente, não pode ver Deus. Suponha que um homem esteja encarregado do depósito e alguém venha e diga ao dono da casa: Senhor, por favor, dê-me algumas provisões do seu depósito. O mestre diz: há um homem no depósito. Não preciso ir para lá. Deus não aparece facilmente no coração de quem se sente o autor. Entenderam aqui a analogia? Se você tem um sujeito encarregado lá no almoxerifado, você não vai pedir para o dono da empresa pegar. O cara do almoxerifado vai pegar. O que isso significa dizer? Que aqui, se eu sou o responsável pela minha salvação, Deus não cuida de mim, não. Vai aí, você fica com as suas discriminações. Vá fazer o processo net e vai, meu filho. Mata no peito agora e consiga você mesmo. Você não é Brahman? Consiga. Não. Não é? Deus não aparece facilmente no coração de quem se sente o autor. Mas aí alguém pode perguntar aqui muito honestamente: beleza, mas Sri Ramakrishna não falou que nós temos que purificar a mente? Ele disse que a mente precisa ser purificada.
Mas a purificação vem com o quê? Ó Senhor, com lágrimas nos olhos, eu anseio por ti. Essa é a purificação. Não é através dos meus controles, da minha capacidade, porque eu sou aquilo. Não! Não é isso. Continua, Thakur. Só depois de ganhar a graça de Deus você pode ter a visão dele. Ele é o sol do conhecimento. Veja que ele insistiu, né? Só depois de ganhar a graça de Deus você pode ter a visão dele. Ele é o sol do conhecimento. Com apenas um de seus raios, todo este mundo é iluminado. É assim que podemos nos conhecer e adquirir diferentes tipos de conhecimento do mundo. Se Deus apenas uma vez trouxer sua luz para sua própria face, podemos vê-lo. Um sargento de polícia anda à noite com uma lanterna na mão. Ninguém pode ver o seu rosto, mas sobre esta luz ele pode ver o rosto de todos. E os outros podem ver uns aos outros. Se você quiser ver o sargento, deve pedir: Senhor, faça a gentileza de acender a luz em seu próprio rosto para que eu possa vê-lo. Você deve orar a Deus: Senhor, seja gentil o suficiente para iluminar a luz do conhecimento do seu próprio rosto para que eu possa vê-lo. Impressionante, não é? Impressionante como aqui nós temos um ente falando com o outro. Eu quero ver a face de Deus. Quem pode me mostrar a face de Deus? Eu com o meu processo de net? Não! Deus pode mostrar a sua face para mim se ele tiver vontade. Então eu posso pedir a ele gentilmente: Senhor, você pode mostrar a sua face para mim? Você quer mostrar a sua face para mim? Veja como existe um monte de dois aqui. Ah, não tem dois. Ah, não tem dois. No ensino de Sri Ramakrishna tem muito mais de dois. Não é? Então ele dá o exemplo aqui. Está no escuro na rua, aí tem um policial com uma lanterna. Todo mundo, o policial está revistando. Ele está colocando a luz na cara das pessoas. As pessoas podem ver o seu próprio rosto com a luz, podem ver o rosto dos outros, mas eles não podem ver o rosto do sargento, porque o sargento está na escuridão. Então você pede: sargento, eu quero ver se você tem bigode ou não. Pode colocar a lanterna no seu rosto para eu ver você, como que você é. Se você é caolho, se você é calvo, se você tem barba, se você é branco, se você é amarelo. É necessário que o próprio sargento ilumine o próprio rosto. É necessário que Deus queira mostrar a sua face para aqueles que pedem a ele. Todo esse processo é um processo de conexão, de comunhão, de yoga, de dois, de relacionamento, de unidade. Não tem rigorosamente nada a ver com o processo de que você é apenas você que está dando conta de tudo. Você não está. Você não tem poder nenhum. Nenhum poder. Senhor, seja gentil o suficiente para iluminar a luz do conhecimento em seu próprio rosto para que eu possa vê-lo. Continua Sri Ramakrishna. Se não há luz em sua casa, isso significa pobreza. Você deve acender a lâmpada do conhecimento do coração. Acendendo a lâmpada do conhecimento da casa, contemple a face da bem-aventurada mãe. Se não há luz em sua casa, isso significa pobreza, normalmente, né? Uma casa sem luz, ela não tem luz do gás, ela não tem luz elétrica, ela não tem luz da lamparina, porque você é pobre, você não tem o óleo, você não tem o gás, você não pagou a conta de luz, então você está pobre, você está com uma casa apagada. Disse Sri Ramakrishna: a sua casa, o seu corpo, tá? Ok? A sua mente. Você deve acender a lâmpada do conhecimento no coração. É no coração. É o conhecimento do amor. É do conhecimento sobre Deus. É do conhecimento sobre o amado. Acendendo a lâmpada do conhecimento, esta do coração, contemple a face da bem-aventurada mãe. Não tem aqui exclusão disso. Eu conheço a mim mesmo, eu sou aquilo, eu estou buscando o nada, eu não sou esses 24 princípios cósmicos, Shivohan, não. Não é um ensinamento de Sri Ramakrishna.
Você gosta disso? Beleza, perfeito. Não é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Ah, mas Sri Ramakrishna é todo abrangente, então quer dizer que se você tiver o Advaita como o seu caminho, você provavelmente vai ver Sri Ramakrishna como um iludido. Vai ver Sri Ramakrishna como alguém que ainda está no estágio de ter alcançado alguma coisa. Ele não alcançou ainda. Se você compreende Sri Ramakrishna como verdadeiramente conhecedor, você vai entender que o Advaita é um processo ainda limitado, dominado por orgulho, perigoso e inviável para esta época. Sri Ramakrishna disse: não é para esse tempo o caminho da devoção. Sri Ramakrishna. Então vamos lá. Vijay trouxe um remédio com ele e deseja tomá-lo agora. O remédio tem que ser tomado com água. Então Thakur pede que traga um pouco. Thakur é um mar de graça sem motivo. Vijay não pode pagar uma carruagem ou passagem de barco para ir ver Sri Ramakrishna. Então, de vez em quando, Thakur envia alguém para trazê-lo. Desta vez, ele enviou Balaram, que pagou pela carruagem de Vijay, em que Vijay o acompanhou. À noite, Vijay, Navakumar e outros companheiros de Vijay vão para o barco de Balaram. Balaram os levará a Bhagabazar Ghats. Mahendranath pega o mesmo barco. O barco chega até Anapura Ghats quando eles estão perto da residência de Balaram. A lua começa a lançar uma luz suave. Essa aqui é aquela parte, né, que Mahendranath Gupta é muito descritivo, vai, né, descrevendo as coisas todas, e aqui ele está falando sobre coisas muito corriqueiras que, naturalmente, por exemplo, no Evangelho de Sri Ramakrishna, isso aqui vai ser retirado. Por quê? Porque é algo, né, que não está diretamente relacionado aos ensinamentos. Mas ele fala aqui da bondade de Sri Ramakrishna, né? Como Sri Ramakrishna tanto quer que aquele rapaz esteja junto com ele, seja ajudado, ouvindo, que ele sabe que o rapaz não tem dinheiro, não tem posses, e pede para que Mathur Babu o ajude. Hoje é o quarto dia da quinzena brilhante. É o inverno e um pouco frio. Refletindo sobre os ensinamentos do néctar de Sri Ramakrishna e carregando sua imagem abençoada em seus corações, Vijay, Balaram, Yemi e outros voltam para casa. Que isso sirva para nós também, como um bom guia, não é? Refletindo sobre os ensinamentos do néctar de Sri Ramakrishna e carregando sua imagem abençoada em nossos corações. Não é? Que nós possamos seguir a nossa vida. Então isso é muito importante. O Mahendranath Gupta está narrando aqui a impressão dele. Não é? E aqui nós terminamos esta sessão, que foi a quarta sessão. Nós vamos seguir agora para a quinta sessão, né, deste primeiro volume. Essas reflexões, não é? Elas seguem um fio. Então aqui vamos dar continuidade a essa leitura. Muito bem. Qual é o subtítulo desta? Estamos aqui na quinta sessão do primeiro volume. Conversa com Amrita, Trailoka e outros brahmos no templo de Kali em Dakshinamar. Capítulo 1. Sri Ramakrishna em Samadhi. É o quinto dia da quinzena escura do mês de Palgum, quinta-feira, 29 de março de 1883. Aqui é engraçado, porque Mahendranath Gupta ele descreve várias formas de contar o tempo, sobre o calendário védico, sobre o calendário isso ou aquilo, e sobre o calendário ocidental. Então eu sempre vou me remeter aqui ao calendário ocidental, porque nós somos ocidentais e é isso que vai fazer sentido pra gente compreender aqui o lugar no tempo. 29 de março de 1883. Após a refeição do meio-dia, Bhagavan Sri Ramakrishna está descansando em seu quarto, no templo de Kali, em Dakshinamar. O Ganges está fluindo para o oeste, em frente ao templo. Sua maré alta começou há 2 horas. Alguns devotos chegaram. Entre eles estão o devoto Brahmo Amrita e o cantor Trailokya, cujas doces canções da glória do jogo divino encantam a mente dos jovens e idosos, muitas vezes no Brahmo Samai de Keshab. Rakal não está bem, Sri Ramakrishna conta os devotos. Sri Ramakrishna, ele vai dizer agora. Olha, Rakal não está bem. A água com gás seria de alguma ajuda? Eu não sei o que vai acontecer. Rakal, pegue um pouco de prasad de Jagannath. Rakal aqui é aquele que se tornará Swami Brahmananda, o filho espiritual de Sri Ramakrishna.
Sri Ramakrishna cuidava dele mesmo como um filho. Ele, antes dos seus discípulos do seu círculo interno chegar, né, ele rogava a mãe e dizia: ó mãe, eu não vou ter filhos nesse mundo, mas me dê um filho, me dê um menino, para que eu possa cuidar dele, possa tratá-lo como filho, possa, né, passar, transmitir para ele esse conhecimento espiritual e amá-lo como um filho. E este Rakal, que veio até Sri Ramakrishna e se tornou, né, primeiro presidente da ordem e missão Ramakrishna, Swami Brahmananda depois, né? E aqui Sri Ramakrishna está tratando da coisa de um ponto de vista puramente, né, nosso grau, né? Está querendo ver um remédio, está querendo ver um medicamento para o mal-estar do seu querido discípulo, e está tratando isso sem nenhum tipo de poder, né? Eu sei, vai acontecer porque eu vou curá-lo. Não, ele está pedindo para que se pegue um pouco de prasad de Jagannath. O que é prasad de Jagannath, meus irmãos queridos? É o alimento ofertado à deidade do Senhor Todo-Poderoso, Jagannath. Aquelas 3 imagens de Krishna e dos seus irmãos, né? Que é muito adorado em Puri, né? Grande festival, né, de carregar o carro de Jagannath, Senhor Todo-Poderoso, que os ingleses viram, né, aquela movimentação e traduziram Jagannath como Juggernaut, né, como terrível, como, enfim, Jagannath, o Senhor Todo-Poderoso. O alimento ofertado a Deus é remédio. Veja, um alimento comum. Você ofertou a Deus. Você pega as sobras de Deus. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Como alguém de mente racional pode entender isso? Mas como pode um alimento ofertado a Deus, praçada, o que isso significa? Significa que você está levando toda a sua mente para as coisas mais corriqueiras da vida, inclusive o ato de se alimentar. O impacto que a mente tem na nossa vida, no nosso organismo, é muito significativo. Muito bem. Enquanto ele fala, Sri Ramakrishna entra em estado extraordinário. Talvez ele esteja vendo o próprio Senhor assumindo a forma de um menino no corpo de Rakal, que está sentado na frente dele. Esse jovem devoto puro de espírito renunciou à luxúria e à ganância. Sri Ramakrishna, que permanece inebriado dia e noite com o amor de Deus, olha para ele com amor, a atitude de pai e filho. É natural para ele. Então talvez ele esteja olhando para esse menino Rakal com a atitude de uma mãe para com seu filho. Ele começa a cantar Govinda, Govinda, com ternura. Ele parece estar sentindo a mesma emoção que Yashoda sentiu quando viu o bebê Krishna. Aqui, tudo isso é comentário de Mahendranath Gupta sobre suas impressões a respeito do que ele está vendo. Ele está vendo Sri Ramakrishna entrar em Samadhi diante daquele seu jovem discípulo, Rakal, que virá a ser o Swami Brahmananda. E ele está dizendo, Sri Ramakrishna tem em relação a ele uma relação que uma mãe tem por um filho. E ele está fazendo aqui a conexão com a mãe adotiva de Krishna, de Sri Krishna, né? Sri Krishna nasceu, ele foi levado para uma outra casa, porque ele era perseguido por um rei malvado, e foi criado por Yashoda. Yashoda é a sua mamãe querida. E ela olha para Krishna não como o Deus supremo do universo, ela olha para ele como seu filho amado. E essa é a grande graça que Krishna dá aos seus pais. Possibilidade de ter um relacionamento com Deus como filho. Ela sabe que ele é Deus. Ok? Mas ela tem um relacionamento com Deus, como Deus, seu filho. Os devotos assistem a esta cena incrível. De repente, tudo fica muito quieto, proferindo o nome Govinda. Govinda é o nome de Krishna o pastor, não é? Sri Ramakrishna entra em pastor de vacas, ok? Sri Ramakrishna entra em Samadhi. Seu corpo fica imóvel como uma pintura. Seus órgãos dos sentidos parecem ter parado de funcionar e seus olhos estão fixos na ponta do nariz. É impossível saber se ele está respirando. Apenas seu corpo parece ter sobrado na terra. O pássaro de sua alma tendo voado para o céu da consciência de Deus. Onde está aquele que se preocupava com a ternura de uma mãe por seu filho? Essa incrível transformação de sentimento é conhecida como Samadhi? Nesse momento, vestido com o pano ocre de um monge, um desconhecido bengali entra na sala e senta-se no chão. Muito bem. Veja aqui. Mahendranath Gupta está narrando a experiência de todos diante daquela transformação espiritual de Sri Ramakrishna. Ele estava ali falando, Rakal está passando mal,
vamos dar um remédio para ele, pega o praçada, vamos dá-lo, ó meu filho, como você está? E ele começa nisso a entrar num estado tal que ele fica completamente paralisado e notoriamente ele não está mais ali. Notoriamente o seu corpo está, mas ele está em outro lugar. Que lugar é esse? Que lugar divino é esse que Thakura está? Um silêncio se dá porque as pessoas percebem uma manifestação divina. Veja, meus queridos amigos, quando nós lemos o Evangelho do Senhor Jesus, nós não temos essas impressões. Jesus está falando palavras de sabedoria e nós estamos vendo os discípulos receberem palavras de sabedoria. Às vezes é tão seco que parece que Jesus é agressivo. Parece que nós temos ali apenas discussões. Mas você tem alguma dúvida de que Jesus estava sempre num estado extraordinário? Existe um filme recente, um filme sobre Maria Madalena. Filme que foi feito com Joaquim Fênix fazendo o papel de Cristo. E eu lembro que nesse filme a representação de Jesus é muito parecido com a representação de Sri Ramakrishna. De tempos em tempos Jesus entra num estado de samadhi. E eu lembro um amigo falar comigo na época, falar assim, mas isso não parece Jesus, isso parece Ramakrishna. E eu pensava comigo, que bom. Porque é notório que o que temos no Evangelho é uma leitura, é um registro muito menos próximo do que esse de Sri Ramakrishna. Esta é a grande graça desse Katanita, desse néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Porque está sendo transmitido para nós uma impressão muito pessoal, vívida, daqueles que estavam vendo. Nós sabemos, os evangelhos do Senhor Jesus foram escritos décadas depois por pessoas que não conviveram com Jesus. Tudo bem, o Katanita também foi escrito algum tempo depois, mas por aquele que conviveu com Sri Ramakrishna. Existe também uma grande biografia de Sri Ramakrishna, chamada Sri Ramakrishna Lila Prasanga, que aqui no Ocidente foi traduzida como Sri Ramakrishna, o Grande Mestre, que foi também um registro biográfico autêntico, de primeira mão, de Swami Saradananda, que também era um discípulo direto, discípulo monástico de Sri Ramakrishna. Nesses registros nós temos esse sabor incrível de alguém que estava dizendo como era impressionante perceber esse ser espiritual imenso. Muito bem. Vamos então para o capítulo 2. Começamos aqui com uma citação do Bhagavad Gita. Aquele que se senta restringindo os órgãos da ação, enquanto deixa sua mente habitar nos objetos dos sentidos, ilude a si mesmo. Ele é chamado de hipócrita. Bhagavad Gita, capítulo 3, versículo 6. Ou seja, aquele que pratica as asanas do yoga e tudo mais, não é? Mas a mente dele está aqui, nos objetos dos sentidos, ele está enganando a si mesmo. Você acha que ele é um grande, né? Um grande asceta, mas na verdade não, porque a sua mente está conectada aqui. Importante. Muito bem, continuamos. O pano gerua e sânias. A falsidade não é boa nem mesmo na atuação. Pano gerua é o pano cor ocre, cor laranja, né? A cor do manto dos sannyasis, dos monges renunciados na Índia. No Ocidente, da tradição cristã, né, a roupa é preta. Significam coisas parecidas, né? O laranja significa o fogo da cremação, queimou o ego, ok? E o negro significa a morte para o mundo aqui, no Ocidente, né? Então, a falsidade não é boa nem mesmo na atuação. Vamos ver aqui, lembramos, né, como foi o versículo do Bhagavad Gita, né, falando sobre a impostura, sobre, né, você fingir que é uma coisa e é outra. O Samadhi de Sri Ramakrishna está gradualmente chegando ao fim. Ele fala em estado de êxtase como se falasse consigo mesmo. E isso é um processo, né? Sri Ramakrishna vai saindo do Samadhi, ele vai aos pouquinhos voltando. Sri Ramakrishna, ao ver o pano gerua, ou seja, ao ver um manto ocre, né, do monge. Por que essa gerua? O que pode ser alcançado apenas vestindo pano? Risos. Alguém disse, desistindo do Xande, passei a tocar tambor. Antes cantava os hinos de Xande, agora toco o tambor. Todos riem. Isenção é de 3 ou 4 tipos. Tendo sido queimado pelo fogo do mundo, as pessoas vestem gerua. Tal desapego não dura muito. Ou talvez um homem esteja desempregado, então ele veste o pano ocre e parte para a Kashi. Depois de 3 meses, sua família recebe uma carta. Agora tenho um emprego. Voltarei para casa em alguns dias. Por favor, não se preocupe.
E depois há um homem que tem tudo, a quem nada falta, mas nada desfruta. Ele chora apenas por Deus. Esse tipo de desapego é desapego genuíno. Muito interessante. Sri Ramakrishna vai saindo do Samadhi e ele olha para aquele homem bengalês que chegou vestido com um manto dos sannyasis. Sri Ramakrishna diz para ele: por que você precisa usar um pano para dizer que você renunciou ao mundo? Aí ele diz: tem gente que usa o pano porque acha que o pano é renúncia. Tem gente que não tem muito o que fazer, vai conseguir ser um sannyasi para de repente receber esmolas, para de repente ser encaixado num mosteiro. Aí quando consegue um emprego, larga aquilo. Mas tem aquele outro que não está vestindo manto nenhum, está trabalhando, tem cônjuge, tem filhos, mas ele lá no seu coração chora por anseio a Deus. Aí ele diz: esse sim tem desapego genuíno. Continua Thakur: qualquer inverdade é ruim. Mesmo as roupas falsas não são boas. Se a roupa de uma pessoa não corresponde à sua mente, ela gradualmente traz ruína completa. Ao falar mentiras ou praticar falsidade, a pessoa gradualmente perde o medo disso. É melhor usar roupas brancas, quando há apego na mente e lapso do ideal interior, enquanto se usa gerua. Isso é terrível. Veja, muito importante, mas muito importante mesmo. Ao longo do tempo, eu entro em contato com muitas pessoas que me dizem assim: como que eu faço para ser padre? Como que eu faço para ser monge? Como que eu faço para ser sannyasi? Como que eu faço para receber iniciação? As pessoas querem o ápice da coisa. As pessoas querem usar uma batina. As pessoas querem, ter as marcas de um sannyasi. As pessoas não querem o fruto. As pessoas querem o meio. Sri Ramakrishna está dizendo: é um processo muito complicado quando você veste a roupa de um renunciante e você não é. Quando você veste as marcas de uma seta e você não é a seta. Então primeiro seja a seta. Depois você pode até usar as marcas disso. Não serão muito necessárias, mas tem uma conexão aqui. Então ele diz: se você não pode praticar isso, se apresenta de um modo mais modesto, querido. A roupa branca aqui é a roupa do homem casado na tradição hindu, ok? Veja que Sri Ramakrishna está sempre de nós usando roupas que não são sannyasi. Ele era o Tyagi, ele era o renunciante por definição, né? O senhor dos renunciantes, mas ele não vestia roupa de renunciante. Porque, na verdade, ele era um homem casado. Ainda que não tenha consumado, o seu casamento sexualmente, como as pessoas dizem, consumou o casamento. Ele não tinha esse casamento. Sri Sarada Devi era uma discípula dele. Ele a via como a mãe do universo. Mas ele era totalmente renunciado. Mas ele não se vestia como tal. Porque o que ele dizia: eu sou o pó dos pés dos devotos. Não é? Então era assim que ele queria se manifestar ao mundo. Então a sua mente se conectava com a sua apresentação. Muitas vezes eu já vi isso. Sri Ramakrishna parece tão frágil. Sri Ramakrishna parece tão humano. Ele parece como um mendigo na rua. Ele parece uma pessoa simples. É claro, você não está vendo, um cristograma dourado. Você não está vendo, guirlandas nele. Você não está vendo ele envolto numa luz, numa flauta, não é? Com seus pés rosados. Não. Ele não é uma iconografia. Ele é uma encarnação. E tomou a forma do servo, para nos dar um modelo, não é? Então ele diz: é melhor usar roupas de acordo com a modéstia da sua vida do que você usar uma roupa que diz que você é uma coisa que você não é. Isso é terrível. Terrível. Muito bem. Vamos aqui então chegar ao último registro desse capítulo de hoje. A visita à casa de Keshav e observação do Nava Vrindavan. Esse é um subtítulo. A questão é que, continua Sri Ramakrishna, a questão é que mesmo atuando em uma peça, as pessoas virtuosas não devem usar palavras falsas ou fazer qualquer coisa que não seja verdadeira. Eu fui à casa de Keshav Sen para assistir à peça Nava Vrindavan. Uma pessoa trouxe para o palco algo chamado cruz, e então começou a borrifar água dizendo: é a água da paz. Eu também vi um homem cambaleando agindo embriagado.
Um devoto Brahmo foi. Um devoto Brahmo diz, foi Kababu, uma pessoa. Sri Ramakrishna diz, não é bom para um devoto desempenhar esse papel. Manter a mente em tais assuntos por qualquer período de tempo traz danos. A mente é como um pano branco fresco. Ele assume a cor em quem foi mergulhado. Ao manter a mente na falsidade por qualquer período de tempo, ela assumirá a cor de falsidade. Outro dia fui ver a peça Nimai Sannyasa, na casa de Keshab. Alguns discípulos bajuladores de Keshab entregaram todo o drama. Um deles disse a ele, você é o Chaitanya de Kali. Keshab olhou para mim e disse com um sorriso, e quanto a ele? Eu disse, eu sou o servo dos teus servos, o pó de teu pó. Keshab tem um desejo de nome e fama. Veja, muito significativo. Sri Ramakrishna está dizendo que a atuação de devoção, a atuação de grande renúncia, quando isso não é conectado com a vida, é muito prejudicial. A mentira é muito danosa. Então, Sri Ramakrishna diz que uma pessoa, né, esse Keshab, muito poderoso, muito rico, muito respeitado, estava sendo bajulado por pessoas que diziam, você é Chaitanya, da era de Kali. E aí, Sri Ramakrishna, Keshab, olhou para Sri Ramakrishna e perguntou para as pessoas, e o que Sri Ramakrishna é? E Sri Ramakrishna disse, eu sou o servo dos teus servos, o pó do pó. Ou seja, Sri Ramakrishna estava tomando para ele a posição mais humilde. Novamente eu falo aqui, não é? Quando nós percebemos um santo dessa magnitude que diz, né, como Cristo disse, né, por que me chamas de bom? Bom é só o Pai que está no céu. É para nos ensinar. Se esses que são verdadeiramente divinos tomam essa máscara, esta vestimenta de servo, o que dirá de nós que somos verdadeiramente servos? Não é? Essa conversa vai continuar, estamos apenas no início, não é, desta quinta sessão, desse segundo capítulo. Continuamos, se Deus assim permitir, no próximo capítulo, na próxima semana. Meus queridos amigos, que meditando no néctar dos ensinamentos de Sri Ramakrishna e guardando sua imagem nos nossos corações, possamos crescer em anseio, em desejo de ter amor por Deus. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para cada um de vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus.